Tá, então vamos lá. Tá, então vamos fazer a revisão da última aula, tá? A gente vai falar sobre os operadores, que foi o tema da última aula, que foi um tema um pouco mais longo, né? Então a gente tem 3 tipos de operadores. A gente tem os operadores de atribuição, os relacionais e os operadores lógicos. A gente já tinha estudado na última aula, na primeira aula ou segunda, os operadores aritméticos, que são os que fazem as operações aritméticas de soma, subtração, divisão. E também a gente já estudou a aplicação desses operadores nas strings, né? Que seria união de strings, quando a gente consegue concatenar uma na outra, multiplicar strings. Esses são os 2 primeiros operadores. Aí depois a gente estudou os operadores de atribuição, relacionais e lógicos. Os operadores de atribuição, eles são aqueles que a gente usa para colocar um valor dentro de uma variável, ou seja, pegar um espaço dentro da memória do computador e guardar alguma coisa ali dentro ou alterar algum valor que já está ali dentro. Então, por exemplo, o x igual a 1 é um valor que está dentro de uma memória, né? E aí a gente sabe que é diferente a atribuição na programação do igual na matemática, porque na matemática, quando a gente fala que uma coisa é igual a outra, a gente está falando que eles são identicamente iguais. Então, o x ele vai ser sempre igual a 1. Aqui, a gente está trabalhando com espaços de memória. Então, a gente está, na verdade, guardando esse 1 dentro do x. A gente está atribuindo um valor para ele e não falando que ele é igual, né? Então, é diferente até porque esse 1 aqui ele pode mudar depois com o tempo, como é o caso aqui embaixo. Aí, aqui embaixo, a gente colocou, né, x recebe 1, a gente vai fazer o x mais 1. Como o x está valendo 1, ele vai ficar valendo 2, né? O x mais 1 vale 2, e aí a gente pega esse 2 e guarda aqui dentro. E aí quando a gente printar o x, ele vale 2. Essa parte de atribuição, eu sempre repito muito essa questão de memória, de o que guarda onde, como que o computador, qual que é a ordem, né, que o computador faz as coisas, porque isso é tipo a base para vocês fazerem qualquer coisa depois em programação. Então, vocês entenderem qual que é a lógica de atribuir um valor numa variável, o que significa dar um nome para um pedaço de memória, o que é o x, né? O x ele é o nome do pedaço de memória. Essas coisas são noções muito importantes dentro de computação e por isso que eu fico repetindo o tempo todo, porque é uma coisa que vocês precisam saber para os próximos passos também. Mas daqui para frente eu vou repetir cada vez menos, né? Porque já está passando dessa parte de... Acho que essa vai ser a última vez que a gente vai ver coisa de atribuição. Daqui para frente são estruturas um pouco mais complexas. Aí a gente tem outros operadores de atribuição, né? Então, em vez de a gente fazer x mais 1 e depois atribuir no x, a gente pode fazer direto, que é o x mais igual a 1, por exemplo, ou 4, né? Isso daqui... Deixa eu só mudar para 1 isso aqui para ficar exatamente igual. Isso daqui é a mesma coisa, igualzinho a mesma coisa disso daqui. A mesma coisa. Só que aqui eu digito com um operador específico que serve para adicionar esse valor no valor que já existe no x. Então ele serve para pegar o valor que já existe no x e colocar mais um pouco, que é esse valor que eu coloco depois do operador. E aí a mesma coisa para esses aqui de baixo, né? O que está desse lado aqui corresponde ao que está escrito aqui. E são operadores, todos eles, operadores de atribuição que a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, aqui o x, depois de fazer tudo isso aqui, ele vai valer 0, né? Então eu peguei o x que valia 2, adicionei 1, depois subtraí 2, depois multipliquei por 2, dividi por 4 e assim por diante. No final ele valeu 0. E aí aqui eu tenho esses operadores aqui, eu estou fazendo x, ele recebe o 2, então eu vou pegar esse valor 2 e vou guardar dentro do x. Aí esse símbolo aqui ele é de elevado, né? Então eu estou elevando o valor do x ao 3. Então eu estou fazendo x elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8, né? É um outro exemplo de como usar esses operadores, que é esse mesmo aqui, tá bom? Aí, além dos operadores de atribuição, que são esses que dão valor para uma variável ou alteram o valor da variável, a gente tem os operadores relacionais, que são os que comparam valores de variável. Aí, de novo, né, a questão de o que é o símbolo de igual. Aqui eu estou só atribuindo um valor e aqui embaixo eu estou comparando. Os operadores de atribuição eles sempre vão comparar duas coisas. Então, o que está do lado esquerdo e o que está direito dele. O que está do lado esquerdo aqui nesse caso é o x e o que está do direito é o 2. E no meio a gente tem esse símbolo de igual, que ele vai perguntar se as duas coisas dos dois lados são iguais, certo? Então aqui eu só estou dando um valor e aqui é uma pergunta, ele é igual ou não? E aí se ele for igual,
o operador sempre vai retornar true ou falso, né? Nesse caso aqui, como x vale 1, ele vai retornar falso, porque o 2 não é igual a 1, certo? E aí, a mesma lógica vale para os outros, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho x diferente de 2, né? Que é um outro operador que a gente viu na aula passada. Nesse caso vai ser verdadeiro porque o x vale 1. E todos esses outros operadores aqui, né? Que ele pergunta se é igual, maior, menor, menor igual, maior igual e diferente. Alguma dúvida, gente, nisso aqui? Beleza. Pessoal que tá chegando agora, manda o nome no chat, tá? Que a gente tá controlando a chamada dessa forma. Boa. E aí a gente tem esse exemplo aqui. Nesse caso, o que acontece, né? A gente tem dois operadores. Esse daqui é um operador que a gente já viu que é de atribuição, ou seja, ele vai dar um valor para uma variável. E esse daqui é um operador de comparação. Então, vamos olhar os operadores. Esse daqui está comparando duas coisas. Quais coisas? O 3 e o 4, certo? Depois que ele comparar isso daqui, aí sim esse operador vai valer. E aí ele atribui o valor na variável nessa. Então, a ordem dos operadores também importa, né? Então, por exemplo, esse daqui, como é um operador de atribuição, ele vai executar depois que eu processar o que está desse lado da atribuição, né? Então, ele atribui o valor depois de processar o que está desse lado. E o que está desse lado? Um operador de comparação, tá bom? Então, o 3, ele é menor ou igual a 4? Sim, 3 é menor que 4. Então, isso aqui vai ser true. E aí, ele vai atribuir true dentro de nessa. E aí, quando eu dar o print, ele responde true. Porque lá dentro de nessa, ele guardou o valor verdadeiro. Certo? Isso, o símbolo de uma exclamação igual significa diferente. Aí outros exemplos, né? Aqui a gente tem um scriptzinho que vai me perguntar um número. Então, o input, né? Aquela função que a gente conhece que pergunta alguma coisa para o usuário, vai aparecer essa mensagem e eu vou digitar um número. Ele vai transformar em int esse número, né? Então, vai transformar no número inteiro e ele vai guardar tudo isso dentro de número. Aí depois ele vai printar isso daqui, ó, número, e comparar com o 3. Então, se aqui eu dou um play, pensem aí o que vocês acham que vai acontecer, tá? Nesse script aqui. Então ele vai me perguntar um número. Se eu digitar 5, o que ele vai me retornar? Boa. Então se eu digito 5, ele entende que o 5 não é igual a 3, né? Então essa afirmação aqui é falsa. E ele retorna falso. É isso aí. E se eu digitar 3, aí ele retorna verdadeiro. Certo? Aí tem também os operadores relacionais em string, né? Ele vê se... Desculpa. Ele vê se essa palavra aqui, nesse caso, a palavra 1, é menor que a palavra 2. Nesse caso, o NES, ele tá dentro de nesse, né? Ou nesse. E aí, quando a gente der enter aqui, quando a gente rodar a célula, ele vai retornar true. Esses operadores, eles funcionam um pouquinho diferente em string, e quando a gente for trabalhar com string, a gente vai ver melhor os detalhes deles. Mas vale considerar que o menor que e o maior que, ele vai considerar se as caracteres da primeira estão dentro ou não da segunda, tá? Pode falar, Lucas. Professora, sobre essa comparação entre duas strings, tem como, desconsiderar alguma letra maiúscula? Tipo, se NES tivesse em minúsculo ali, tem como fazer alguma coisa para retornar true assim mesmo? Tem, aí você tem que prever isso no seu código. Então eu teria que colocar uma função aqui que a gente vai aprender lá pra frente, que se chama lower, e ele vai deixar toda a sua palavra em caixa baixa, que é a letra minúscula, né? E aí você considera os dois com letra minúscula. Mas é uma coisa que você tem que preparar no seu código. Beleza, então a gente viu os operadores de atribuição e os operadores de comparação, né? Relacionais. E aí tem os operadores lógicos, que são aqueles que são iguaizinhos da matemática. Que ele vai comparar valor booleano, ou seja, tem uma expressão lógica de trues e falses ali,
e a gente vai usar os operadores lógicos da matemática, que são os mesmos aqui, para a gente conseguir avaliar essa expressão. Então, a gente tem o operador e. O operador e ele retorna verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Então, pensa que ele vai estar sempre, como o operador de relacional, ele vai estar sempre entre duas afirmações. Se os dois lados da afirmação forem verdadeiros, ele retorna verdadeiro. Caso contrário, ou seja, se pelo menos uma for falsa, se o da direita for falsa ou da esquerda for falsa, ou se os dois forem falsos, aí ele retorna falso também. Isso aqui é uma tabela verdade que a gente viu na última aula, mas vocês também já viram no curso de verão. A gente tem o operador ou, ele só precisa que uma operação seja um lado da expressão seja verdadeiro, e ele retorna verdadeiro caso uma delas seja verdadeira. Então você tem duas ali comparando, se uma delas for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se as duas forem falsas, aí ele retorna falso. Tá? Ele é menos restritivo do que o e. E a gente tem a negação, que só inverte o valor do booleano. Então, se a gente tem uma expressão que é falsa, o não, né, a negação, not, ele retorna o inverso. Se ele tem uma operação falsa, ele retorna verdadeira. Se tem uma operação verdadeira, ele retorna falso. E aí, aplicações disso, né? A gente tem variável 1, 2 e 3. Variável 1 vale 1, variável 2 vale 2 e variável 3 vale 3. Aí aqui eu tenho não, né? Então, vamos tentar avaliar isso aqui. A gente vai olhar para o nível mais dentro dos parênteses primeiro. Então, aqui a gente tem um parênteses, né, que está isoladinho. Vamos olhar para ele primeiro. Variável 1 é maior do que variável 2? Não, né? Isso aqui é falso. Então, aqui originalmente é falso. Só que aqui a gente tem um não. O não vai inverter o valor falso. Então, tudo isso daqui... Deixa eu pegar uma caneta melhor. Então, isso daqui tudo, na verdade, vai ser verdadeiro. Porque isso daqui é falso, né? Isso daqui é falso. Então, a variável 1, ela não é maior que a variável 2. Né? O 1 vale 1, o 2 vale 2. Então, isso aqui tudo é falso. Só que o não falso é verdadeiro. Certo? Não falso é verdadeiro. E aí, a gente vai olhar para esse outro lado aqui, que também está dentro desse outro parênteses de fora, que a variável 2 é menor do que a variável 3. Isso é verdadeiro? Sim, né? Porque a variável 3 vale 3 e a variável 2 vale 2. Então, isso aqui é verdadeiro. Aí, a gente vai olhar agora para o operador que está aqui no meio, que é o operador lógico AND. E esse daqui é o operador E. Ele só é verdadeiro se os dois lados forem verdadeiros. Nesse caso, vou fazer de outra cor aqui, tá? Nesse caso, os dois lados são verdadeiros. Então, a gente tem um verdadeiro aqui, um verdadeiro aqui. Então, tudo isso daqui é verdadeiro. Só que aqui atrás a gente tem um não. E o não verdadeiro, na verdade, é falso, né? Então, o valor dessa expressão toda é falso. Certo? Desse jeito que a gente vai processando as frases de expressões lógicas. A gente fez bastante exercício disso na última aula. Alguma dúvida? Certo. Então, vamos pra frente. Vamos botar isso aqui, né? Aí ele deu falso, como a gente tinha previsto, tá? Aí tem mais umas expressões aqui que eu vou colocar no chat pra vocês pensarem depois e testarem aí no computador de vocês, tá? Não esqueçam de declarar as variáveis, tá? Se vocês rodarem isso daí no código de vocês sem fazer isso daqui primeiro, ó, ele vai dar erro, porque as variáveis não estão definidas no código de vocês, tá? Então lembrem de primeiro definir as variáveis. Vamos lá então. Aí a gente viu a estrutura if-else, que é aquela estrutura bem importante, que ela coloca uma condição para o código rodar. E aí, se a condição for falsa ou verdadeira, ela faz coisas diferentes. Então, ela tem esse formatinho aqui, que é o if, aí depois uma condição. Se a condição for verdadeira, ela roda esse código aqui. E se a condição for falsa, a gente tem o else aqui, né? O else todos os anteriores são falsos. E se for falsa, ela roda esse código aqui. Então, por exemplo, if falso, aqui nesse caso, falso é sempre falso, né? Não tem o que comparar com ele. E aí, se for falso, ele printa... se isso daqui for verdadeiro, ele vai printar a primeira linha. Se for falso, ele vai printar a última linha. Só que false é uma condição que é sempre falsa. Isso aqui sempre vai ser falso. Então, ele sempre vai printar o else, né? Então, aqui, na rodar, já está rodado, inclusive, ele vai printar falso.
Se eu colocar true aqui em cima, aí ele vai printar o verdadeiro. E o mesmo vale para uma condição numérica, né? Então, por exemplo, se o 3 for maior que o 2, printa verdadeiro. Mas se o 3 for menor que o 2, isso daqui, né? Isso é falso. Então ele vai pular essa linha e vai vir direto para o else. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? O elif ele é uma condição extra dentro da sua estrutura if-else. Então a gente tem isso daqui é o original, né, que a gente já está trabalhando. Então if uma condição, aí ela roda esse código. A outra coisa que a gente tinha era o else. O else ele significa que essa condição aqui está falsa, né, originalmente, se a gente não tivesse o elif. Então se essa condição aqui for falsa, ele roda o else. Agora a gente está adicionando o elif. O elif é uma segunda condição para o nosso código. Então o que o código vai fazer? Ele vai testar a condição do if. Se essa condição for falsa, ele vai testar a segunda condição. Então a primeira precisa ser falsa para daí ele rodar a segunda. Se a segunda for verdadeira, ele executa essa linha e pula o resto. Se a segunda condição for falsa, aí sim ele vai para o else, certo? E a gente pode ter quantos elifs a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar um outro elif aqui embaixo. Isso aqui é só o pseudocódigo, então não é exatamente um código que funciona. Então, eu vou colocar, por exemplo, um segundo elif. E aí agora a gente tem a condição original, que é o if, né? O if aqui. Se o if for falso, ele vem para a segunda condição. Se for verdadeiro, ele executa, beleza. Mas se for falso, aí ele vem para a terceira condição. Se for falso de novo, aí sim ele executa o else. Tá bom? Então, se só a primeira condição for falsa, mas tiver, por exemplo, a segunda verdadeira, ele ignora tudo aqui de baixo. E essa é a vantagem de você usar um elif e não vários ifs, né? Se você faz if, você sempre vai estar testando a condição. Dentro da estrutura elif, a hora que você encontra uma condição verdadeira, aí ele já pula todo o resto. Então, isso otimiza seu código também. Certo? Para fazer esse exercício aqui. Esse exercício tem muito a ver com o que vocês estão vendo na matéria de funções, tá? Que são os intervalos que vocês já viram, na verdade. Então, vou mandar aqui no chat. Escreva um código na estrutura elif. Então, tem que usar if, else, elif. Que confira se um número está no intervalo 0 e 5, aberto do lado do 5. Então, esse símbolo aqui significa que o conjunto, né, o intervalo ele é aberto no 5. Aí, o intervalo fechado do 5 ao 10 e o intervalo aberto do 12 ao 20. Ou se ele não pertence a esses intervalos. Então, para testar aí o uso do elif, tá? Mandei no chat aqui, aí daqui uns 5 minutinhos a gente confere. Tá bom. Vamos lá, então. Vou colocar seu código aqui, tá? Então ele está recebendo um valor e colocando esse valor como inteiro. E aí ele está conferindo qual que é o intervalo que o valor pertence, né? Então de 0 a 5, ele está no primeiro intervalo. Só que aqui que está a questão do intervalo, né? Esse intervalo aqui, ele é aberto. E aí o que significa um intervalo aberto? Essa aqui é a notação de um intervalo aberto. É um intervalo, quando ele é aberto, o extremo não está dentro do intervalo. Então aqui ele não pode ser igual a 5. Se ele for igual a 5, ele não está incluído. Isso. Então ele tem, aqui ó, a gente só tira o igual, porque ele tem que ser menor que 5 para estar nesse intervalo. Tá bom? Boa. Aí, então, aqui embaixo ele poderia participar do intervalo se ele fosse igual a 5, né? Porque ele é fechado no 5. Então nesse caso aqui o 5 está incluído nesse intervalo. Então eu mudei aqui de 6 para 5. E aqui ele não é aberto no 12, então se ele for maior que 12 só. Né? Um número que é maior que 12 entra, mas o 12 não entra, tá bom? Só isso dos intervalos, mas o código está rodando certinho. Então o que o código do Arthur faz? Ele confere se o V, que é o número que a gente recebeu aqui em cima, está entre 0 e 5, sem contar o 5. Então se for 0, ele entra nessa condição e aí printa que ele está no primeiro intervalo, que é fechado no 0 e aberto no 5. Se isso daqui for falso, se ele não entrar nessa condição aqui, aí ele vem para a segunda condição, que é o primeiro elif aqui. Então ele tem que estar entre 5 e 10. Ele está entre 5 e 10?
Se for verdadeiro, ele vai printar isso daqui. Se for falso, aí ele vai para a terceira condição, né? Tá entre 12 e 20? Aí se for verdadeiro, ele printa isso. Se for falso, significa que todas as condições foram falsas, aí ele executa o que está dentro do else. Tá bom? Então todas as condições precisam ser falsas para daí ele executar o que está dentro do else. E aí vamos rodar isso aqui. Se eu coloco 3, por exemplo, ele está no primeiro intervalo. Se eu coloco 7, está no segundo intervalo. E assim por diante, né? 15 está no terceiro. E se eu coloco 11, ele não está em nenhum intervalo. Certo? Qualquer dúvida vocês vão falando, tá? Aí tem umas coisas aqui que a gente não viu ainda, mas é um fechamento dessa primeira parte da matéria, tá? Vamos ver esses detalhes. Primeiro, o que é isso aqui? A gente está comparando o tipo de variável, certo? Então aqui, ó, deixa eu rodar de novo. A gente está recebendo um número no input e transformando ele em float, certo? Então eu estou fazendo 2 testes. No primeiro teste eu vou fazer tipo do número, vou pegar o tipo desse número, que nem a gente viu na primeira aula, na segunda aula, desculpa, e vou comparar com o valor float. Então o tipo desse número é um float? Se sim, ele vai vir para se o número é um float, se não, ele vai falar que não é um float, tá bom? Nesse caso, como eu estou transformando em float, vai entrar nessa condição aqui. E o segundo caso é uma funçãozinha que serve para fazer exatamente a mesma coisa daqui de cima, só que ela tem esse número aqui, ó, isInstance. E aí ele compara a sua variável com o tipo de variável que você está querendo comparar, né? Então você está checando se ela é um float ou não. E aí vai acontecer a mesma coisa ali de cima, é só uma função nova. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 1.2 e ele vai printar, né? É um tipo float e é um tipo float nos 2 testes. E aí, para ilustrar o tipo de funcionamento dessa função, eu vou colocar, por exemplo, o int aqui embaixo. E aí eu vou colocar 1.2 de novo, 1.3. Então ele vai entrar aqui, ele vai comparar o tipo do número. É float? Como eu transformei em float? Sim. Então ele entra aqui e imprime essa primeira parte. Aqui embaixo eu estou comparando com int, não mais com float. E aí ele vai imprimir não é float, tá bom? Então você pode usar essa funçãozinha para comparar tipos entre a sua variável e o tipo de variável que você quer, que é a mesma coisa que escrever essa parte aqui de cima, tá? São só 2 jeitos de fazer a mesma coisa. E aqui, ó, eu coloquei um número teoricamente inteiro, mas aqui em cima, como eu estou transformando ele em float, ele vira 5.0, tá? Por isso que ele dá float nos 2. Aí outra coisa, a gente aprendeu a trabalhar com o valor falso, né? Que é esse false aqui, que é um false com letra maiúscula. Então, é o valor false. E aí é importante a gente saber que existem outros valores que o Python também interpreta como false. Então, por exemplo, o valor 0 é um false. Então, se eu colocar if not 0, então ele vai fazer o 0 como false e o não false é um true. Então, ele vai imprimir essa linha aqui de baixo. Entendeu a jogada? Então, o 0 ele tem o valor falso. É como se eu estivesse escrevendo falso ali. Mesma coisa que eu estivesse escrevendo not false. Aí, em vez de escrever falso, eu escrevo 0. Então, não falso é true. E aí ele imprime essa linha aqui. Certo? Isso vale para o 0, para uma string vazia, ou seja, 2 aspas. Nesse caso aqui, 2 aspas, só que eu não estou escrevendo uma palavra aqui dentro. Estou deixando ela vazia. Uma string vazia também é um valor falso. Uma lista vazia, que a gente declara com colchete. E um conjunto vazio também, que é um conjunto, né, declarado com chaves. E a gente tem esse valor aqui, que é none. None é um valor vazio. E vazio também é falso para o Python, tá? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai entrar em todas essas condições. Ó. Não falso em todos vai dar true e ele vai imprimir essas linhas aqui. Certo? Então, todos esses valores podem ser usados para substituir o false tradicional. Tá bom? E aí, obviamente, como o 0 é falso e o computador trabalha com binário, o 1 é verdadeiro, né? Então, se eu colocar aqui if 1, 1 é true, tá bom? Então, aqui if 1, isso aqui é a mesma coisa que escrever esse if true, né? Só que daí eu estou substituindo true por 1, tá bom? E se eu colocar if 0, aí ele vai ser falso, vai pular essa linha e vai vir direto para o else, tá bom? Curiosidades aí pra gente saber, porque pode ser importante em algum momento. Aí eu só queria fazer mais uma coisa antes de começar a aula, que eu já enrolei muito pra começar essa aula, mas
mais uma coisa antes de a gente começar a aula, que é o que é o retorno da função input. Então, esse fim de semana eu estava dando essa mesma aula que eu dei para vocês para uma outra pessoa. E aí eu escrevi assim, ó, input, sei lá, diga seu nome. E aí ela digitou o nome dela, vou digitar meu nome aqui, e dei enter. E aí a pergunta foi, onde está esse valor? O valor aqui é, né, INAE. Onde foi parar esse valor? Onde ele está? Se eu quiser acessar ele de novo, para onde ele foi? Vocês sabem? Como a gente não atribuiu nenhuma variável, esse valor não existe. Então é como se o Python ele usou ele ali. Exatamente, ele pega um pedaço de memória temporário, usou, a partir do momento que você não atribuiu para nada, ele apagou. Então digitou, só imprimiu aqui rapidinho para falar que foi isso que foi digitado, mas ele apagou, não usou para mais nada. Você sempre tem que colocar uma variável atrás. E aí essa pessoa falou, né? Ele pega o nome e guarda no input. Mas o input não guarda nada, o input é uma função, tá? A função que faz aparecer a caixinha para você digitar seu nome. Mas para você guardar o valor, você sempre tem que atribuir uma variável, tá bom? E aí outra coisa que tem a ver com isso, eu vou fazer assim, print input. E aí, vou colocar a mesma mensagem aqui de cima, né? Print input. Aí nesse caso aqui, quando eu digitar meu nome, ele vai... Tinha que ter comentado essa linha aqui. Vamos de novo, vai. Digitar meu nome. Então agora a linha está comentada, né? Tá valendo só essa de baixo aqui. Eu dei um print input. Então aqui ele vai perguntar meu nome com input e aí ele vai printar, certo? E quando eu der o enter, ele vai só printar o meu nome. Aqui é diferente de antes que tinha uma aspas, né? De fato aqui ele está printando meu nome. E se eu fizer assim, ó? Agora o que tem dentro da variável nome? O que existe agora dentro dessa variável aqui? Então, vamos fazer assim e vamos dar um outro print aqui embaixo que vai falar assim, ó. Dentro da variável tem o valor e aí não. Só vou lembrar de colocar o Fzinho aqui embaixo. Pronto. Então aqui ele vai falar o que tem dentro da variável nome, certo? Então beleza, ele está abrindo a caixinha por causa do input daqui, né? Então eu vou digitar meu nome. Aí quando eu apertar Enter, ele vai printar meu nome e vai guardar alguma coisa dentro dessa variável. Opa, não dei Enter. Então, ó, ele veio aqui, ele pegou o meu nome e printou com essa função aqui. Só que o que é o retorno da função print? A função print, ela retorna o valor known, ela não retorna nada, ela retorna um vazio para o variável. Então aqui dentro, ela vai guardar um valor vazio. Isso é tipo a void. Exato. Ela é uma função que não retorna nada, ela faz alguma coisa, ela imprime, tá aqui a impressão dela, mas o retorno dela é vazio. Então aqui dentro dessa variável, na verdade, tem um valor vazio. Então quando eu imprimir isso aqui, o valor vai estar known, que é vazio, tá bom? São coisas muito sutis, mas eu estou chamando a atenção de vocês para isso porque é o jeito que o programa vai funcionar. E quanto melhor vocês entenderem o jeito que o programa funciona, melhor vocês vão programar, tá bom? Então são coisas de sutilezas para vocês entenderem cada vez mais o Python, tá? Então beleza, isso é a revisão da última aula e algumas coisinhas extras aí para fechar essa parte. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre qualquer coisa que a gente falou aqui? Mas acho que ele está funcionando sim. Então você definiu 3 conjuntinhos de 0 a 5, 6 a 10, 11 a 15 e 16 a 20. Boa. Então 5... Opa, alguma coisa aconteceu aqui, peraí.
faltou transformar isso aqui em int, tá? Quando você não transforma em int, ele dá erro. Aqui coloquei 5 e aí ele imprimiu o conjunto que pertence. Tá funcionando certinho. É isso aí, o uso de elif tá certinho também, então ele testa cada um dos conjuntos, imprime o conjunto depois. Se você quisesse que ele imprimisse só o nome do conjunto, teria que colocar uma aspas aqui, né, de cada lado, mas tá certinho. Vamos ver, se eu colocar, por exemplo, 25, ele vai me chamar de gênio. Tá ótimo, gente. A aula de hoje, a gente vai aprender sobre laços ou loops, tá? Laços ou loops, eles são outra estrutura muito importante na programação. E elas são muito importantes porque elas fazem com que o seu código repita uma ação para que você não precise ficar digitando a mesma ação várias vezes, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou escrevendo um código para imprimir os números de 1 a 5. Então, o que eu estou fazendo? N igual a 1, print N. Então, ele vai imprimir 1. Aí eu vou fazer N e crescer um número ali. Então, ele vai virar N mais 1, então o N vai virar 2. E ele vai imprimir o N de novo. Aí o N mais 1, o N vai virar 3. Aí ele vai imprimir 3. Então aqui ele imprimiu 1, aqui ele imprimiu 2, aqui ele imprimiu 3, aqui ele vai imprimir 4. E assim por diante até o 5, né? Aqui ele vai imprimir 5. Então 1, 2, 3, 4 e 5. E se eu falasse pra vocês, pô, então imprime um número aí de 1 a 100. Aí você ia ter que ficar repetindo isso. Printar 1, aí aumenta 1. Printar 1, aumenta 1. Printar 1, aumenta 1, assim por diante. E aí pra gente não precisar ficar fazendo esse tipo de operação, que é repetir a mesma informação várias vezes, a gente tem os laços de repetição, que já fazem essa repetição pra gente automaticamente. E por que eles são importantes? Primeiro, para esse caso da gente não precisar ficar repetindo o bloco e deixando nosso código, primeiro, muito grande, né? Difícil de entender o tamanho desse código só para imprimir um número de 1 a 5. E pra gente não precisar ficar digitando isso várias vezes, né? Repetindo bloquinhos. É muito usado para manipulação de dados, porque geralmente quando a gente trabalha com dados, a gente está falando de tabelas muito grandes, né? Então, pensa que você quer entrar ali na sua tabela e imprimir a primeira linha. Então, você vai ter que colocar o print primeira linha, aí depois print segunda linha, print terceira linha. E a gente está falando de tabelas que tem milhões de linhas. Então, para você não precisar ficar repetindo isso milhões de vezes, a gente tem, por exemplo, o laço de repetição que a gente vai aprender hoje. E tarefas de interação com o usuário. Então, por exemplo, às vezes a gente está fazendo uma interação com o usuário e a gente pede para ele digitar um número. E aí o usuário não vai digitar um número, ele vai digitar o nome dele, por exemplo. Você pergunta a idade, o usuário digita o nome. E aí você tem que ter um jeito de perguntar de novo caso o usuário erre. E aí o laço de repetição também serve para isso. A gente vai ver todos esses casos aqui durante a aula, tá? Então hoje a gente vai aprender o loop while. E na próxima aula a gente vai aprender o for, mas hoje a gente vai trabalhar com esse aqui, que é um loop de repetição, que ele permite a gente executar uma tarefa repetidas vezes, e essa parte que é importante, ó, enquanto uma determinada condição é true. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazer a mesma coisa, até que ela mude para falso, tá bom? E aí, quando for falso, ele para de repetir. While é a palavra em inglês que significa enquanto, tá? Então, enquanto while é uma tradução uma da outra, e ele diz exatamente o que o bloco faz, né? O bloco continua repetindo enquanto alguma coisa é verdadeira. Então, vamos ver um exemplo. Essa aqui é a estrutura dele, né? Então, a gente chama a palavra while, que é enquanto, que é a palavra reservada para esse tipo de estrutura, e coloca uma condição. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar isso daqui. Então, aí ele executa o código, e uma coisa muito importante, ele tem que atualizar a condição. Ou seja, ele tem que, dentro da estrutura while, dentro da indentação aqui do while, a gente tem que mexer com a condição, tá bom? Isso é muito importante. Talvez a parte mais importante do while é isso aqui. Atualizar a condição dentro do que está indentado no while, tá bom? Então presta muita atenção nisso, tá, gente? Vamos ver um exemplo aqui para vocês pegarem como funciona. Então aqui a gente tem um fluxograma, igual a gente estava vendo na aula passada, né? Então, começa aqui, a gente tem o água. Esse água aqui é a quantidade de água que a pessoa bebeu 0. Bebeu água hoje? Está em 0, né? Então não. E ele vai falar beba água e depois vai pro fim. Se essa água aqui fosse, sei lá, 8, por exemplo, bebeu água hoje? Sim. E aí ele vem por aqui pro fim e não faz nada, certo? Isso aqui é a estrutura if else que a gente conhecia, né? Então o que isso aqui significa? Que a gente tem um if
né? O if está aqui. Bebeu água hoje? Aqui é uma condição sim, então aqui é o true e aqui é o false. Certo? Se for true, ele vem pra cá. Se for false, ele vem pra cá. Na verdade, esse aqui é o else, né? Não é nem false, vou colocar o else aqui. Certo? Então isso aqui é a mesma carinha da estrutura que a gente tinha visto na aula passada. Isso aqui seria, vamos tentar escrever aqui do lado como é que seria o código, né? Seria um if água maior que 0, por exemplo. Então, só não acontece nada, então você bebeu água, por exemplo, ele vai dar um print aqui, uma mensagem. E else, aí ele vai dar um água mais igual a 1, certo? É isso, ele vai mandar beber água. Tá dando pra ver aí que eu escrevi? Isso daqui é o que a gente viu na aula passada, né? If else. Aí agora vamos supor que a nossa condição é diferente. Agora a gente quer pensar nessa condição aqui, ó. Que se a pessoa não bebeu água suficiente, ele tem que continuar bebendo água até que ele beba 8 copos de água. Porque a gente tem que beber 8 copos de água por dia. Então a pessoa tem que continuar bebendo água um por vez até que ela chegue em 8, né? Então ele começa lá com 0. Bebeu água suficiente hoje? Então digamos que não. Então ele vem pra cá. Beba mais um copo de água. E aí ele vem e volta pra cá, né? Então ele atualiza, agora o número de copos é mais 1. Então agora aqui ele já vai estar com o número de copos de água 1. Bebeu água suficiente? Não, porque o suficiente é 8. Então ele vem pra cá de novo. Bebe mais 1 e atualiza pra 2. E aqui ele já está com 2 copos de água bebidos. E aí ele continua nesse loop aqui, até que em algum momento ele já vai ter bebido 8 copos de água. E aí, bebeu água suficiente hoje? Sim. Então se ele bebeu, ele vem pro fim. Certo? Deu pra entender essa lógica, gente? Então qual que é a diferença do if e do else? Quando a gente estava fazendo o if e else aqui, a gente estava ou sim ou não. Era uma das duas coisas, ou sim ou não. Se ele bebeu água suficiente, não precisa fazer nada. Se ele não bebeu água suficiente, então ele vai beber um copo de água. Se a gente está olhando água suficiente, ou seja, a gente quer que ele repita essa condição até que ele beba água suficiente, aí a gente está falando de um loop. Então ele tem que continuar repetindo a ação até que atinja um número suficiente. Então aqui nesse caso, por exemplo, o número suficiente vai ser 8. O número suficiente aqui vai ser 8, né? Então ele vai continuar aumentando os copos de água. Então ele vem aqui e está com 1, por exemplo. Aí ele bebe mais 1, vai virar 2. Bebe mais 1, vai virar 3. Até que ele chegue em 8. Quando ele chegar em 8, aí sim ele acaba a ação. Certo? Então tem essa diferença aí de você fazer uma atividade uma vez só, né, que é esse caso aqui, ou você fazer a atividade repetidas vezes até que alguma coisa aconteça, tá bom? Essa aqui é a lógica. E essa é a lógica do while, inclusive, tá? Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo aqui é uma contagem regressiva ao contrário. Então a gente está lançando um foguete, certo? Lançando um foguete, a gente começa a contagem em 3. Contagem aqui inicia em 3. A contagem regressiva está em 0? Nesse caso ela está em 3, né? Então não. Então ele não vai lançar o foguete, enfim. A contagem regressiva está em 0? Vamos imaginar que aqui agora ele começa em 0. Então sim, né? Está em 0, ele vem pra cá, lança o foguete e fim. Tá bom? Isso aqui é uma estrutura if else. Então ele tem um if aqui é o else e aqui é o true. Certo? Então seria mais ou menos assim. Aqui é o if, esse aqui é o caso do else e aqui é o caso do true. Certo? Então if, isso aqui é true, ele vem pra cá, se não, ele vem pro else. Essa é a estrutura que a gente viu na aula passada. Como que ficaria isso agora na estrutura de repetição? A gente faria assim, ó. Ele inicia a contagem em 3. A contagem regressiva está em 0? Não. Então ele vai descer um número na contagem. Isso aqui é aquele operador de menos 1.
Então tá em 3 menos 1, ele vai virar 2. Então agora ele já tá virando 2. Quando ele voltar aqui, contagem regressiva tá em 0? Não. Aí ele vem pra cá de novo. Menos 1, aqui ele chega em 1, né? Ele vai fazer esse caminho aqui e vai chegar valendo 1. Tá em 0? Não de novo. Então ele repete o loop e vai chegar aqui valendo 0. Opa, agora tá em 0. Se ele tá em 0, isso aqui é verdade, então é true. Vamos lançar o foguete, enfim, certo? Então aqui a gente está fazendo uma contagem regressiva de 3 até 0 e ele só sai desse loop, ele só para de rodar isso aqui quando isso aqui se torna verdadeiro, né? Então é aí lançar foguete, tá bom? Alguém não entendeu esses exemplos? Quer perguntar alguma coisa? Então o exemplo da água que foi o que a gente viu agora há pouco, tá? Deixa eu tirar aqui. Então aqui, ó, a gente inicia com a variável água valendo 0, né? Então atribuímos um valor 0 para a variável água. Essa variável aqui é o que a gente vai chamar de variável controle ou variável contadora, tá? Isso aqui vai fazer sentido mais pra frente, mas é uma variável que a gente chama de controle ou contadora. Aí a gente tem a mesma estrutura que a gente viu aqui em cima, a estrutura while. Então chama a palavra while e aí uma condição. Qual que é a condição? Água é menor que 8? Então a gente bebeu menos água do que 8 copos? Se isso aqui for true, só se isso for true, aí a gente vai fazer água mais 1. Certo? Então a gente vai beber um copo a mais. E o que acontece quando ele bebe um copo a mais? Ele fala, você bebeu tantos copos de água. Aí beleza, acabou? Não. Ele vai voltar aqui pra fora de novo. Certo? É isso que o while faz, ele continua repetindo a tarefa várias vezes. Quando ele chegar aqui no final, ele volta aqui pra cima de novo. Aí ele vai falar, água é menor que 8? Sim, né? Porque agora a água tá valendo 1. Então ele vai entrar aqui de novo, vai fazer água mais 1, agora a água vai estar valendo 2 e vai imprimir isso daqui. Acabou, o que ele faz? Volta aqui pra cima de novo. E aí ele repete, ele vai valer 3, 4, 5, até que ele vai chegar aqui e vai estar valendo 7. Aí ele vai falar, água é menor que 8? 7 é menor que 8. Então ele vai entrar, vai fazer água mais 1, vai ficar com 8 agora, vai estar valendo 8, e vai imprimir. Você bebeu 8 copos de água. Quando ele voltar aqui pra cima de novo, agora ele está valendo 8. 8 não é menor que 8. Aí, agora sim, isso aqui é falso, né? Então, se isso aqui é falso, ele pula, ele não executa mais. Aí ele pula toda essa parte aqui. E aí ele vai imprimir a próxima linha de código. Tá bom? Então, ele continua, enquanto isso aqui for verdade, enquanto essa condição aqui for verdade, ele continua repetindo. Então, ele vai ler isso daqui, executar tudo e voltar. Aí, beleza, lê de novo, executa e volta. Aí ele faz de novo, executa e volta, até que isso aqui seja falso. Quando é falso, aí ele para, tá bom? Vamos ver como que isso aqui fica, então. Eu dei play, né? Então ele estava valendo 0, ele adiciona 1 e bebeu um copo de água. Aí, ó, todas as impressões dele vão até o 8, ó. Bebeu um copo de água, voltou lá em cima. Bebeu 2 copos de água e voltou aqui em cima de novo. E assim por diante, até que ele voltou valendo 7. Quando ele voltou valendo 7, isso aqui é muito importante, ó. Quando que ele vai parar? Quando ele estava valendo 7, ainda é menor que 8. Ele vem aqui, adiciona 1, agora a água está valendo 8, imprime isso daqui, que corresponde a essa última linha aqui, e agora sim o água está valendo 8. Aí ele não entra, porque se ele entrasse valendo 8, ele ia imprimir que ele bebeu 9 copos de água, né? E não tem essa linha aqui. Ele ignorou tudo isso aqui quando a água está valendo 8 e imprimiu a última linha. Parabéns, você bebeu água o suficiente. Tá bom? A gente vai aprender o range daqui a pouco, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É uma estrutura totalmente nova, tá? A gente não viu ainda isso aqui. Beleza, vamos ver o exemplo agora da contagem regressiva, que era o outro exemplo lá do slide, tá? Então, o que é a contagem regressiva? A gente está iniciando em 5 aqui, tá? Então, contagem vai valer 5. Ele vai entrar no loop while. Então, while, contagem é maior ou igual a 0. Né? Então, contagem aqui nesse caso está valendo 5. 5 é maior que 0, então ele vai executar tudo que está identado. Indentação, de novo, sendo muito importante, tá, gente? Indentação é primordial. Vocês têm que aprender a colocar o espacinho aqui para as coisas que estão no mesmo bloco. Então, enquanto contagem for maior que 0. Contagem aqui nesse caso é 5, então ele vai entrar. Contagem regressiva e ele vai imprimir o 5. Que é essa primeira linha aqui, ó. Contagem regressiva 5.
Aí ele vai pegar o contagem e vai tirar 1, né? Tirou 1, agora a contagem está valendo 4. E ele volta aqui para cima. Agora ele vai checar de novo, contagem é maior que 0? Sim, né? Porque contagem está valendo 4. Aí ele vai de novo, contagem regressiva 4, que é essa linha aqui. Tira 1, vai valer 3. E assim por diante, e continua, até que ele está valendo 1, aí entra, agora está valendo 0, né? Porque agora a contagem que estava valendo 1, ele entrou aqui de novo, contagem está valendo 0, aí ele imprime contagem regressiva 0. Depois que ele imprimiu, ele vai tirar 1, né? Contagem 0, menos 1, vai ficar contagem, vai valer menos 1. Menos 1 não é maior que 0. E aí ele pula o que está identado e vem aqui para baixo. Tá bom? Então ele vai imprimir todos os números até o 0 e aí ele coloca o foguete lançado. Tá bom? Uma coisa importante aqui, ó, que é diferente entre esses dois códigos. Muito importante. Aqui eu estou atualizando a variável antes de imprimir, tá vendo? Então primeiro eu estou somando para depois imprimir. Aqui embaixo eu estou imprimindo primeiro para depois somar, ou subtrair, né? Então isso difere um pouquinho. Se eu colocasse o menos primeiro, ia mudar um pouquinho o código, tá bom? Então vamos fazer agora aqui, ó, com contagem em cima, né? Atualizar a variável em cima aqui. Aí ele começa a contar, ó, do 4, porque a contagem estava valendo 5. Deixa eu dar um zoom aqui. A contagem, ela estava valendo 5. Eu comecei a contar com ela valendo 5, mas primeiro eu subtraí para depois eu imprimir, certo? Então primeiro eu subtraí, ela valeu 4 para depois eu imprimir. Então a primeira impressão já vale 4. E outra coisa interessante, ó, ela imprime o 0. Ela imprime o menos 1, aliás. Porque aqui, ó, quando a contagem está valendo 0, ela entra nessa condição, porque o 0 é maior ou igual a 0. Então ela entra e ela vai fazer contagem menos 1, vai estar valendo menos 1, porque 0 menos 1 é menos 1. E ela vai imprimir menos 1. Significa que o menos 1 passou nessa condição? Não. Quando ela passou na condição, ela está valendo 0. É que eu atualizei o valor dela antes de imprimir. Certo? Então a ordem ali dentro do while também é importante. Nesse caso aqui, para eu fazer a atualização antes, eu teria que colocar maior que 0. Aí ele funciona até o 0, tá vendo? Tá bom? Então prestar atenção também nessa ordenzinha, porque ela importa bastante. E aí, foguete lançado, tá bom? Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? E se fosse menos 2 no lugar do menos 1? Boa. Se fosse menos 2 aqui, ele ia pular de 2 em 2, né? Então, ele começa no 5, ele pula pro 3 e ele pula pro 1. Aí, quando ele passa aqui valendo 1, ele faz menos 2, 1 menos 2 é menos 1 direto. Então, ele nem imprime o 0, porque aqui ele vai estar valendo menos 1 e ele não entra. Tá bom? Ótima pergunta também. Tem como imprimir só quando a contagem chega no 0? Tem também. A gente pode colocar um if aqui dentro do while. Isso é uma coisa que a gente vai aprender a fazer, mas colocar um if dentro do while. If contagem igual a 0. Se contagem for igual a 0, aí alguma coisa acontece. Aí eu poderia, por exemplo, colocar o print identado dentro do if. Então esse print aqui, ó, ele está identado no if. E aí o contagem está identado no while. Tá vendo que o if ele deveria estar no mesmo tamanho aqui, na mesma linha do contagem, tá? É porque essa indentação aqui tá esquisita, deixa eu arrumar ela. Aqui. Aí. Então, ó, o contagem e o if estão na mesma linha, significa que o contagem não tá pertencendo ao if, ele pertence só ao while. E o print tá embaixo do if, tá bom? Isso aqui a gente vai ver nessa aula também, como combinar if e while. E aí aqui eu vou mudar para 1. E aí vamos lançar, ó. Opa. Faltou o sinal de igual. Então aqui ele fez isso, né? Ele foi diminuindo, só que ele só imprimiu quando a contagem chegou no 0. Contagem regressiva 0 e aí lançou. Tá bom? Vou deixar o exemplo 2 do jeito original e vou deixar esse aqui também. Beleza, então a gente
gente tem aqui, ó, essa pergunta. O que acontece com esse código aqui? Quero que alguém explique aí o que acontece. Eu não vou executar esse código e eu recomendo que vocês também não executem, tá? Por que ele é infinito, Eduardo? Boa, exatamente isso que vocês estão falando. Então, o i aqui é condição, qualquer condição. O i ser maior que o zero. O i ele começa no 1 e não tem nenhum lugar que diminui o valor do i. A gente só aumenta o valor do i, né? Então, ele vai imprimir e aumentar 1. Aí, agora ele vai valer 2. Imprimir e aumentar 1, vai valer 3. Isso aqui não para, né? Porque a condição ela vai ser sempre true. Se a condição é sempre verdadeira, isso aqui vai rodar infinitamente. Ele sempre vai voltar ele para cima e vai ser verdadeiro. Ele vai voltar ele para cima e vai ser verdadeiro e assim por diante. Isso daqui vai acabar com a memória do seu programa e ele vai travar tudo. Ano passado a gente rodou esse código, ou um código muito parecido com esse talvez, e eu tive que reiniciar meu computador para voltar para aula, porque deu uma travada, meu computador era um pouco pior naquela época. Então eu recomendo para vocês não rodarem esse código aqui, tá? E qual que é a mensagem que fica, né? A gente sempre tem que se preocupar com essa linha aqui, ó. O que é essa linha aqui? A atualização da variável controle. Então lembra que eu falei lá pra vocês? Essa daqui é a variável controle, certo? Então essa aqui é a variável controle. Variável controle. E a gente tem uma última linha aqui, sempre, ou a última, ou a primeira, algum lugar dentro do nosso while, dentro da nossa estrutura while aqui, identado no while, sempre identado, a gente tem uma linha que é a atualização da variável controle. Variável controle. Isso aqui sempre tem que acontecer, a gente sempre tem que atualizar a variável controle, porque se ela não é atualizada e a condição é verdadeira, isso aqui roda infinitamente. E a gente tem que se preocupar se a gente está atualizando ela da forma certa. Não adianta aumentar só o i se a nossa condição é ela ser maior que zero. A gente tem que diminuir, né? Começa em 1 ou começa em 5 e vai até 0. Ou então ela ser menor que 0, né? Isso aqui só é verdade quando o i é menor que 0. Se a gente coloca uma condição que não está conversando com a atualização, isso aqui vai ser sempre verdadeiro e aí vai virar uma soma infinita, um print infinito e vai acabar com a memória do programa, tá bom? E aí trava. Então eu recomendo vocês não fazerem. Isso aqui é o que a gente chama de loop infinito, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, o while, né, que é um loop infinito, porque a gente colocou a condição errada. Condição errada, ou atualizamos. E aí eu vou colocar isso como um comentário de várias linhas. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vocês entenderam o que é o loop infinito? Armazena um número como inteiro, então por exemplo 8. E ele inicia uma variável soma igual a 0, certo? Iniciou essa variável aqui valendo 0. Enquanto o número for maior que 0, ele vai somar o número dentro da variável soma. Então ela começa com 0, como meu número era 8, ele vai somar 8. Aí ele transforma o meu número em 7, né? Tira 1. Ele volta aqui, meu número vale 7.
Aí ele soma 7 dentro da soma que já estava valendo 8, agora ela vale 15, né? Então ele atribuiu mais 7. Agora o meu número vale 6, aí ele vem aqui pra cima 6. Então ele estava valendo 15, mais 6 vai valer 21, certo? E aí ele vai somando até que o número vai valer 0. E aí no final, o que ele vai imprimir? Se eu pedir para ele imprimir a soma, o que a soma vai significar? O que vocês acham que vai significar a variável soma no final? Vai lá, gente. O que vocês acham? Pensa aí um pouco sobre esse código aqui. Se eu colocar aqui em cima o número 4, né? Ele vai me pedir um número, eu vou colocar o número 4. Qual que vai ser o resultado da variável soma? Ô Eduardo, por que ele vai me retornar 10? Boa. Então, ó, o Eduardo falou certinho, gente. Ele começa com 4, né? Lembra que ele sempre que chega no final, ele volta aqui pra cima, certo? Essa que é a função while, a estrutura while, tá? Sempre que ele chega no final, ele automaticamente volta pra cima. E aí ele confere se isso aqui é verdadeiro de novo. Ele sempre vai voltar lá pra cima e conferir se é verdadeiro. Então, ó, vamos lá. O meu número aqui é 4. Eu vou digitar 4 ali embaixo. Então ele vai começar como 4. 4 é maior que 0? Sim, 4 é maior que 0. Então aqui na variável soma, eu vou fazer a variável soma aqui do lado. Soma. Primeiro ela começa valendo 4, né? Então aqui, soma tá valendo 0, fiz mais número, ela vai valer 4 agora. E aí o meu número, eu vou escrever só número, que é difícil de digitar com o mouse. O meu número agora vai valer 3, não é? Primeiro ele estava valendo 4, agora ele vai valer 3. Então soma vale 4, número vale 3. Aí o que acontece? Volta lá pra cima de novo, né? Então ele vai voltar aqui pra cima de novo. Agora qual que é o valor do número? O número agora vale 3, que é o que eu mudei ele aqui embaixo. Se o 3 é maior que 0, então ele vai executar tudo de novo que está identado. E aí o soma, ele vai fazer soma anterior, que antes estava valendo 4, mais número. Então agora o meu soma vai valer 7, certo? E número menos 1. Se o número estava valendo 3, agora ele vai valer 2. Certo? Então, vou colocar a vírgula aqui. Então ele vai voltar aqui pra cima. O número vai valer 2 agora. 2 é maior que 0? Sim, 2 é maior que 0. Então ele vai fazer soma, que estava valendo 7, mais 2. Agora vai valer 9. Né? Lembra que o número está valendo 2 e o soma está valendo 7. Vou fazer soma mais número, vai valer 9. E o número menos 1. Se ele estava valendo 2, agora vai valer 1. Aí ele volta aqui pra cima. Valendo 1. Soma mais 1, né, que é o valor do número. Agora vai estar valendo 10. E número menos 1 vai estar valendo 0. Aí agora, 0. Aí sim, ele vai perguntar de novo. 0 é maior que 0? Não, né? Se o 0 não é maior que 0, ele pula toda essa parte agora. Porque a condição não é verdadeira, tá bom? Então, qual que é o valor final da soma? 10. E aí, ó, o que é essa variável soma? A variável soma é a soma de todos os números naturais de 0 até o seu número escolhido. Tá bom? Então, se eu escolher o número 4 lá em cima, a variável soma ela vai ter a soma de todos os números de 0 até 4. Se eu escolher 100, ela vai somar 1, 2, 3, até 99, 100. E é isso que esse código faz. Ele soma todos os números de 0 até o número que você escolheu. Então, vamos rodar aqui. Eu vou escolher 4. Aí ele me retorna, a soma de todos os números até o número escolhido é 10. E se eu digitar 100, mesma coisa. 5.050, tá bom? Alguma pergunta sobre esse código?
pra gente continuar, a gente começa com 2 exercícios, tá? E depois a gente vai aprender uma função nova. Primeiro exercício, eu vou colocar os 2 já aqui na tela e vou deixar uns 10 minutinhos para vocês fazerem. Aí a proposta aqui é que vocês façam os exercícios e depois expliquem o código que vocês fizeram, tá? Então resolve os exercícios, se quiser mandar no chat pode mandar. E depois manda pra mim na hora de explicar. Tá bom? Então o primeiro exercício é para fazer um fatorial de um número. Então você vai pedir para o usuário digitar um número e depois calcular o fatorial usando o laço while, tá? E o segundo é para criar uma senha, e a senha vocês que escolhem, é uma string normal, então uma variável senha com uma string normal. E aí o código ele vai perguntar a senha para o usuário. Se o usuário errar a senha, ele pergunta de novo, até que o usuário acerte a senha, tá? Nesse caso aqui é só uma simulaçãozinha, porque você vai saber qual é a senha, só para você continuar digitando a senha até que seja igual, tá bom? Deixa eu melhorar aqui essa formatação. Boa. Alguém tem alguma dúvida sobre o exercício? Ah, tá. É porque o print ele tá identado junto com o while, tá vendo? Se você quiser que apareça só a soma final, você tem que tirar o print da indentação. Então, vou colocar aqui para mostrar. Então, esse é o código, né? O print, ele tá dentro do while, tá vendo? Ele tá dentro do while aqui, tem esse espaço. Se você quiser que apareça só a soma final, você tem que tirar ele do while. Aí ele só vai... Nem precisa desse enter aqui. Mas esse print aqui, ele só vai ser executado quando o while acabar. Tá bom? Se você colocar ele dentro, toda vez que ele passar ali, ele vai executar. Tá bom? Então, essa é a diferença. Vamos ver aqui, ó. Antes estava assim. Antes estava assim. Com 3. E aí, se você tira ele do while, ele fica só a soma final. Tá bom? A indentação é uma coisa bem simples, mas é muito, muito importante para todas as estruturas, tá? Fala, Kevin. Professora, se a senhora quiser, eu explico o meu código. Tá bom, vou colocar o seu aqui, tá? Certo, vou mandar no chat. Obrigada. Vai ter revisão antes da prova, mas não contem muito com a revisão, viu, gente? Porque é muito conteúdo, é bom vocês irem estudando toda semana. Vai na monitoria também. A gente vai ter uma aula de revisão na semana da prova. E aí, se aparecer alguma dúvida na semana da prova, a gente tira. Mas se for pra aprender o conteúdo na semana da prova, é muito em cima, tá? Por favor, façam as listas. Fala, Guilherme. Uma pergunta, a prova desse conteúdo vai ser que nem os outros, presencial ou vai ser online? Para todo mundo que está em Maceió é presencial. Mas a gente vai usar computador ou vai ser só no papel? Computador. Vai ter que programar na prova mesmo. Geralmente eu preparo um notebook parecido com esse daqui de exercícios, então vai ter tipo o exercício e o enunciado e um lugarzinho para vocês escreverem o código. Aí vocês editam o código e respondem cada exercício. Então, no código, eu coloquei fator como 1 para ele ser o elemento que no fatorial, o valor do número fatorial vai ser ele vezes todos os antecessores. Então, o fator vai ser justamente uma variável que eu vou colocar para poder armazenar essa multiplicação. Porque o fatorial, vou precisar que ele seja reduzido de 1 em 1, então eu vou ter que separar ele em 2 variáveis diferentes. Aí o fatorial está aí com o valor que o usuário vai inserir, do tipo inteiro. Aí tem só uma primeira verificação simples, que é para saber se o número ele vai ser 0 ou negativo. Se o número for 0, não tem nem o que fazer. Não tem como calcular o fatorial de número 0, ou atribui-se 1, mas para esse código não iria funcionar, então eu tirei esse caso. Aí, se caso ele colocar o fatorial vai ser maior ou igual a 1, eu vou colocar ele no while, no laço de repetição true. Professora, a senhora não falou não do comando break, não foi? Como? O que
você perguntou, Kevin? Não, assim, eu não lembro se a senhora já falou o nome do comando break, pra poder quebrar o laço. Não, não falou, mas pode usar também. Tá. Ó, basicamente, o que o comando break faz é que ele vai encerrar o laço de repetição, independentemente se a condição foi atingida ou não. Então, para esse tipo de repetição while true, o que é um while true? Ele vai sempre se repetir, ele não tem um verificador. Porque como o if, ele sempre que apontar verdadeiro, ele vai dizer que vai, né, por causa de foi verdadeiro. O while true, sempre que aquela variável ele for true, que não tem como alterar, ele vai repetir. Aí o break serve justamente para parar isso. Eu coloquei para o fator, que inicialmente valia 1, ele vai ser igual a ele mesmo vezes fatorial. Aí tá, multiplicou, se eu colocar 5, vai ser 1 vezes 5. Aí depois ele vai pegar o fatorial e vai reduzir um dele. Se ele era 5, se tornou 4. Aí ele vai fazer a verificação. Fatorial está igual a 1, ou seja, multiplicou por todos os antecessores até chegar a 1, não tá em 4. Ele vai repetir. Aí o fator que agora é 5 vai ser 5 vezes 4, aí vira 20, aí o fatorial reduz 1 de novo, e assim repete até ele chegar a 1. Assim que ele chegar em 1, ele vai acionar o comando break e vai parar o código. Aí depois que ele parar o código, ele vai pintar o valor que foi atingido do fator. Se colocar 5, ele vai retornar 120 no código. Boa. Boa, ótimo uso. Você usou também o if e o else, né, dentro do seu código. Eu achei muito legal. Isso. Boa. Valeu, Kevin. Muito legal, viu? Alguém fez de algum jeito diferente e quer mostrar? Vai lá. Como é que você fez, João? Primeiro tem um input, né, que vai definir uma variável, a variável n, que pede para digitar um número. Aí eu criei uma outra variável, que é a variável num, ela é igual a n menos 1. Aí tem a estrutura while, enquanto esse meu num for maior que 1, ela vai ficar funcionando. E esse meu n, ele vai receber n vezes num, e num vai ser subtraído 1 a cada repetição. Por último, ele printa n, né? Aí n vai receber... vai ser n vezes n menos 1, né? Depois vai subtrair 1, então vai ser n vezes n menos 2, e assim sucessivamente. Boa. Legal. Eu vou só fazer um comentário aqui sobre o seu código, que esse while aqui, ele roda uma vez a menos, né? Então isso é uma coisa legal sobre o seu código. Você começa o n, por exemplo, o n vale 5, né? Ele não entra com o num valendo 5, ele já entra com o num valendo 4. Então ele vai passar pelo while 4 vezes, não 5, né? Isso dá é um outro jeito de pensar também, muito legal. Ó. Então podia, por exemplo, ter começado o num valendo n, aí seria, sei lá, o num valendo 1, né? Aí faria 5 vezes 4 em cima do 1. Mas aqui você já começa com o num valendo 5, é legal isso, outro jeito de pensar também. Então, há dois códigos diferentes para o mesmo problema, os dois funcionam bem. Então, aqui se colocar 5 dá 120 também. E opções diferentes de uso, né? Então, aqui o Kevin ele está usando um if junto com o while, eu podia usar o if dentro do while também. Aqui o João está usando esse jeito diferente de calcular também o número. Muito bom. Muito obrigada, viu, João? Ficou ótimo o código. Tá. Primeiro, eu defini a variável num como o input, né, para receber do usuário. Depois, eu defini n como num para eu imprimir ela lá embaixo depois, espera aí. Aí, fatorial igual a 1, né, para começar com 1. Aí, enquanto o n for maior que o 0, o fatorial vai receber fatorial vezes n. Aí o n vai diminuir 1 para, tipo, se o n for 5, ele vai multiplicar o 5 depois por n menos 1, que vai dar 4, depois por 4 menos 1, que vai dar 3, vai multiplicando, né? Vai voltando. Aí depois o fatorial de num
Por isso que eu defini N como num, né, lá em cima. Fatorial de num é fat. Boa, então você guardou o valor original, né? Pra dar depois na frase. Legal. Sim. Então, por exemplo, quando eu falo 5, ele retorna, né? O fatorial de 5 é 120. Tá ótimo, porque daí ele guardou o valor que eu perguntei, né? Pra dar uma informação mais completa pro usuário. Tá ótimo. Muito legal. Aí outra coisa interessante também, né? Que o Lucas, ele tá fazendo essa questão, né, de guardar o valor original para depois dar o retorno completinho para o usuário. Isso é uma ótima prática também, principalmente para quem trabalha com códigos que são mais de front, assim, essa questão de como lidar com o usuário é muito importante, porque geralmente o usuário vai cometer algum erro, ele vai fazer algum jeito que a gente não está esperando. Então é bom inserir aqui, sei lá, deu o valor 5, mas esqueceu que deu 5, entendeu? Então ele vai ter que rodar o código de novo. É melhor você já informar que o fatorial de 5 é 120. Muito legal isso. E aí só um comentário, tá perfeito o código, mas dava pra ter feito também aqui desse jeito, né? Só pra lembrar vocês que existem as variáveis de atribuição. Você podia ter feito desse jeito aqui. Mas, assim, pensando em otimização de código, não faz diferença, tá? É só em, sei lá, práticas mesmo. O que a gente tá acostumado a fazer, né? Tá bom? 3 códigos, então, diferentes, gente. Muito legal. Parabéns aí, Lucas. Lucas, João e Kevin. Ficou ótimo. E aí tem o exercício da senha. Quem fez o exercício da senha? Posso explicar? Pode? Bem, a senha original eu chamei ela de senha 1. E essa senha, eu chamei ela, a senha é NES 2025. Aí depois eu pergunto para o usuário qual é a senha dele. E o valor que o usuário que ele vai digitar vai ser a senha 2. Aí, enquanto a senha 1, que é a senha original, for diferente da senha digitada pelo usuário, o usuário vai ter que digitar a senha novamente. Aí vai aparecer senha errada, digite novamente. E isso vai acontecer até que a senha 1 seja igual à senha digitada pelo usuário. Aí quando isso acontecer, vai printar senha correta. Boa, legal. Vou rodar aqui, tá? Então, deixa eu ver. Vou colocar só NES. Boa, ele me informa que tá errado e aí ele pede pra digitar novamente. Beleza. Boa, perfeito. Arrasou, Vitória. Obrigada, viu? De nada. Eu achei legal também aqui do código que ela colocou 2 inputs, né? O primeiro input só perguntando qual é a senha e o segundo input falando que tá errado. Então, esse input aqui, como ele tá fora do while, ele só aparece uma vez. Mas esse aqui vai informando que tá errado. Então, se eu continuasse errando, ele ia falar que estava errado várias vezes. Bem legal. Alguém mais quer falar o da senha? Pode colocar o seu, Evandro? Gente, seus códigos estão muito legais, viu? Tá, vou tentar explicar o seu então, hein? Não, mas eu acho que o seu tá um pouquinho diferente do dela mesmo. Você criou a senha, essa parte tá igual. E aí tem um contador de tentativas, né? Isso aqui é bem legal. Então, enquanto tentativa for diferente... Ah, tá. A tentativa é a senha que ela vai digitar. Então, enquanto tentativa for diferente da senha, então a condição que vocês estão usando é bem parecida, é igual, né, na verdade. Então, você coloca tentativa e pede para a pessoa descobrir a senha. Aí, se for igual, é parabéns. E se for diferente, errou. E é interessante, quando a gente acertar a senha, então quando eu digitar a senha certa, ele vai entrar no if primeiro, e aí ele vai falar que a senha tá igual, né? Então ele vai entrar aqui no parabéns se você acertou. E aí então quando ele voltar aqui em cima, a condição já vai estar errada. Então dentro do while, isso também é um jeito de pensar diferente. Porque eu poderia, por exemplo, tirar esse if aqui, né? Deixar só o print errou,
e antes, né, da tentativa. Enfim, seria um outro jeito de fazer, mas achei bem legal. Então vou errar aqui, por exemplo, nessa. Aí ele me informa que eu errei, então ele entra aqui no else, né? E depois ele volta aqui pra pedir de novo. Legal. Vou colocar copiando aqui que é mais fácil. Parabéns, você acertou. Então ele vai falar que eu acertei. Ele não vai entrar no else e não vai entrar no while, né? Ele vai voltar aqui em cima e vai ser falso. Tá ótimo. Tá com o microfone aí? Tá funcionando? Tá sim. Pronto. É um bem simples mesmo. Quando tu errar a senha, vai aparecer, tente novamente, parênteses, está errado. E quando tu acertar, vai aparecer, acertou sua senha, parabéns, e 4 emojis seguidos de dinheiro. Boa, legal. E aí também outra coisa diferente, ó, você já colocou a mensagem de errado dentro do input, né? Então você já deixa o código mais direto aqui também. Bem legal. A condição é a mesma, né, que os outros códigos. O primeiro input está mais parecido com o da Vitória, então o primeiro input fora do while e o outro dentro do while. Legal, gente. Muito legal. Vou rodar aqui também, tá? Então o primeiro ele fala que tá errado. Peraí que eu vou errar esse aqui por causa das aspas. E daí ele fala que tá certo. Perfeito. Beleza, então. Tem 3 códigos para cada exercício, tá? Depois, quando vocês estiverem estudando, revisem esses códigos das pessoas, porque daí vocês veem jeitos diferentes de pensar. Parece que é diferença pequena, mas na verdade não é, porque são diferenças que mostram que as pessoas pensam diferente mesmo. Então, por exemplo, tem gente que coloca a mesma mensagem dentro do while, tem gente que coloca a mensagem fora, tem gente que coloca if, else, tem gente que... Enfim, cada um faz de um jeito, e você entender códigos que rodam diferente do que você pensa também é um exercício de interpretação de código e, consequentemente, de programação também, tá? Por isso que esses exercícios são legais. É você entender um código que tem uma lógica diferente da sua. Isso também é um exercício muito bom para programação, tá? Mas dá pra você desfazer depois. Vamos lá, então. A gente vai ver agora 2 comandos, tá? E aí depois tem um exercício, que é a última matéria dessa aula. Então, o comando break, ele controla o fluxo dentro de um loop. E aí vale tanto para o for, que é o que a gente vai ver na aula seguinte, a gente vai fazer uma revisãozinha, e para o while, que é o que a gente está vendo agora, tá? Então, o comando break ele é executado dentro do loop, e o fluxo do programa é desviado imediatamente para a próxima instrução depois do loop, ou seja, ele para o loop. Então, lembrando, né, o que é o loop? A gente está aqui, vou usar o exemplo do Davi. Então, a gente está aqui, enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai fazer isso aqui e voltar lá para cima. É verdadeira, então a gente faz isso aqui e volta lá para cima. Esse que é a função do while, né? Se tivesse um break aqui, ele automaticamente para. E ele já passa para a próxima linha. Tá bom? Isso que o break faz. Vamos ver como ele funciona na prática, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Eu começo a variável n igual a 0, e aí eu tenho um loop do while, né? Enquanto n for menor do que o 10. Então, o que isso aconteceria, né? Se eu tivesse esse código só até essa linha aqui, então faz de conta que ele é assim. Então, enquanto n for menor que 10, eu vou imprimir o n e depois eu vou fazer n mais um número ali. Certo? Então, vou colocar mais um só. Então, não sei porque estava um 7 ali. Mas se o n é menor do que 10, ele imprime o n. Então, o n começa em 0, ele vai imprimir o 0, vai somar mais 1. Aí vai ser 1. Imprimiu 1, vai somar mais 1. Tá? Até que ele vai chegar aqui e vai chegar com 9, né? Imprime o 9, soma mais 1, e aí vai valer 10, aí ele pula. Então, ele sai do loop e não vale mais o loop, tá? Porque ele não está mais satisfazendo a condição. Até aqui a gente tinha visto. É a mesma coisa de antes. Agora a gente vai ver um comando extra. O que seria esse comando? Vamos só rodar esse aqui para ver como ele funciona, tá? Então, eu vou rodar isso aqui e ele vai imprimir 1, 2 até o 9. Quando chega no 9, ele não entra mais, porque 9 mais 1 é 10, e aí não satisfaz mais a condição. Beleza. Aí agora vamos ver com o comando break, como ele funcionaria. Ele veio até aqui e ele parou no 7. Por que ele parou no 7? Porque em algum momento o n estava valendo 7, né, dentro do nosso loop.
E aí tem um if aqui e tá escrito, se o n for maior que 7, ele vai dar o break. O que é o break? Sair automaticamente do loop. Então ele não volta mais lá pra cima no fim do loop. Ele quebra e passa para a próxima linha de código. Nesse caso não tem nada na próxima linha. Mas ele podia quebrar e ir para um print ou para uma outra estrutura, tá? Então ele veio aqui, o n está valendo 7. Aí ele entrou, printou o 7, né? Imprimiu o 7 aqui embaixo. E aí ele fez n mais 1, o n está valendo 8 agora. 8 é maior que 7. Então ele vai entrar aqui e vai dar o break. E aí ele para, ele não volta mais lá para cima. E é por isso que ele não imprimiu nem o 8, nem o 9, nem o 10. Tá bom? Então essa que é a função do break. Dá realmente uma quebra ali no código. Para no 8? Sim. Se o n for mais 2, ele para no 8. Deixa eu ver. Vamos fazer. Ele parou no 6, né? Então, por quê? Porque a gente está incrementando o n depois de printar já, né? Então aqui o 6, a gente coloca o n para depois o if. Se a gente fizesse o contrário, aqui ó, deixa eu mostrar. Se a gente estivesse fazendo desse jeito, aí ele pararia no 8. Porque primeiro ele soma para depois imprimir. Então aqui o n está valendo 6. Primeiro ele transforma o n em 8, né? Aí ele imprime o 8 para depois dar o break. Então a ordem sempre importa, a ordem que está dentro do while, tá? Isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo também de fazer os exercícios. Com a incrementação, né, que é essa soma, depois do print ele não imprime o 8. Só que se a gente incrementa primeiro para depois imprimir, aí ele imprime o 8, tá bom? Então essa ordem importa também. Deixando assim, ó. Aí ele imprime o 8. Assim ele não imprime, antes ele imprime. E antes ele não estava imprimindo 0, né? Porque eu estava somando 2 antes de imprimir. Tá bom? Aí outro exemplo. Aqui o n está começando em 1, que é um exemplo muito parecido com o que a gente teve aqui no exercício, né? Que é o exercício do Evandro. Não, não é do Evandro, é acho que é do João. O primeiro exercício aqui em cima do Kevin. Então o Kevin, ele usou uma condição que é sempre verdadeira, while true. Certo? O true nunca vai ser falso, você não consegue mudar o valor do true, ele é verdadeiro sempre. Só que aí lá no meio do código dele ele usou um break. Como que é a lógica disso? É a mesma coisa que o Kevin fez, ó. Então aqui eu tô fazendo um while true. Isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Toda vez que o código voltar aqui em cima, ele nem precisa checar nada, porque é sempre verdadeiro. Então ele vai printar oi, certo? Então, se eu não quero que o meu loop fique infinito, eu tenho que colocar uma condição para ele parar. E aí a minha condição eu coloco dentro de um if. Eu falo, se o n for maior que 10, eu dou um break. Tá bom? Nesse caso aqui o n começa valendo 1, e aí eu sempre vou estar somando mais 1 nele. Então vamos ver o que acontece, ó. Então ele vai imprimir vários oi, 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 oi. Em algum momento ele para. Por que ele para? Porque cada vez que ele imprime um oi, eu somo 1. E aí ele vai contar até 10, e aí ele vai parar. Então aqui a gente tem 3, 6, 9 ois, né? Então 3 aqui, 6, 9. Certo? No 10º ele parou. Tá bom? Então, ó, só pra gente entender direito esse código, ó, o n começa em 1. Ele vai printar o 1 pela primeira vez. Agora o n vale 2. Aí essa condição aqui ainda não é verdadeira, só vai ser verdadeira quando o n for 10. Então ele vem aqui, imprimiu de novo, o n vale 3. Imprimiu de novo, o n vale 4. Imprimiu de novo, blá, 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 o n vale 9. Imprime de novo, o n vale 10. E aí aqui, é maior ou igual a 10? Sim, porque ele ficou igual a 10, né? Então break. Tá bom? E aí o break quebra o laço, a gente sai do laço. E aí a gente tem um outro comando. Isso, ele vai imprimir 10 vezes, né? Porque na 10ª vez, desse jeito que a gente tá fazendo, ele não imprime, né? O n valeu 10, ele já quebra, ele não imprime de novo. A 10ª vez ele não tá imprimindo. Só que se o meu n começa em 0, então o 0 conta como ele vai imprimir 10 vezes. Vamos ver, ó. Aqui vai ter 3, 6, 9 e o 10º aqui embaixo. Tá bom? Essa lógica de contar quantas vezes ele passa no while é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer também, tá bom? Pra saber se a gente coloca o print antes ou a contagem antes. Muito importante.
E a gente tem um outro comando que é o continue, que é continue, né? O que ele faz? Ele quebra o seu laço só por uma interação, ou seja, ele pula a interação atual. Então você está ali fazendo vários loops, né? Então ele vem aqui, executa e volta. Vem aqui, executa e volta. Se aqui no meio tivesse um continue, ele ia pular, ele ia vir só até aqui e já ia voltar para cá. Ele não ia executar o que está embaixo. Então vamos ver como isso fica nessa estrutura, tá? Então aqui, ó, o meu n está começando em 0. Enquanto o n for menor que 10, eu vou acrescer 1 e aí eu vou printar aqui no final. Só que se o n for igual a 7, então só quando o n for igual a 7, não é maior que 7, nem menor, enfim. Quando ele for igual a 7, eu tenho esse comando continue que está dentro do if. Então, ó, tá vendo a indentação aqui, como ela é importante? O continue está dentro do if. Se o n for igual a 7, ele vai valer. E ele está antes do print. Então, o que ele vai imprimir? Ó? Ele vai imprimir todos os números menos o 7. Tá vendo? Então, ele imprimiu 1, 2, 3. Quando chega aqui onde era para ter um 7, não tem. Ó. Imprimiu 6, imprimiu 8. Mas não imprimiu 7. Por quê? Porque quando o n estava igual a 7, ele bateu nesse comando aqui. E esse comando, o que ele faz? Ele volta lá para cima e ignora tudo que está aqui para baixo. Inclusive, ignorou o print. Ele já voltou aqui para cima. E aí agora o n vale 8, ele vai entrar, como não é 7, ele não entra dentro do if. E aí ele imprime 8. Certo? Então, enquanto o break faz você sair do loop, então ele já quebra o loop e ele volta aqui para a próxima linha, o continue faz você voltar lá para cima, só que ignora o resto que está aqui embaixo. Tá bom? Deu para entender? Alguma dúvida, gente? Beleza. Outro exemplo, então, com continue, tá? Eu tenho soma igual a 0 e n igual a 0. Então, eu vou fazer enquanto, né, while n for menor que 10. Então, enquanto o meu número aqui, n, for menor que 10, eu estou sempre somando mais 1 no n. Então, se ele começa em 0, aqui ele já está valendo 1, né? Então, eu vou fazer soma mais o valor do n. Então, soma estava em 0, soma 1. E aí, eu tenho um if aqui, mas depois a gente vai fazer o print, né? Então, eu tenho... Peraí, deixa eu fazer uma mudança aqui. Print. Fazer f... n... pontos... Bom. Então aqui, eu vou ter o n valendo 0, aí ele vai valer 1, né? Eu adiciono o valor de n na soma, então aqui soma também está valendo 1, e aí ele vai me imprimir. Primeira rodada, né? Soma vale 1, certo? Só que quando o resto da divisão do n por 2 for 0, ele vai dar um continue, ou seja, ele não vai imprimir nada, ele já vai pular de volta para cá direto, tá bom? O que é o resto da divisão por 2 ser 0? É um número ser par, né? Quando o número for par, ele não vai somar, ele vai pular direto aqui para cima de novo. Quer dizer, ele vai somar, mas ele não vai imprimir, né? Tá, isso daqui, eu acho que eu mudei esse código e não... Ó, vamos lá. Voltou as aspas. Então, ó, quando o n estava valendo 1, a soma estava valendo 1. Quando o n estava valendo 3, a soma estava valendo 4. Por quê? Porque ele fez 1 mais 3, né? Aí deu 4. Quando o n estava valendo 5, ele somou 5 no 4, ficou 9. E assim por diante, até que a soma de todos os números ímpares até n é 25, né? Nesse caso, o n estava valendo 10. Tá bom? Deixa eu colocar assim, a gente vai como fica. Tá bom? Outra coisa importante sobre esse código aqui que a gente não falou. Essa soma, se ela tivesse aqui em cima, então, se ela tivesse aqui, por exemplo,
Se ela estivesse aqui em cima, não ia dar certo. Por que não ia dar certo? Porque eu não estou dando contínuo antes de somar. Eu estou somando todos os números, independente se é par ou ímpar. Porque a minha condição de ser par está depois da soma. Então, quando eu vou checar a condição, eu já até somei. Então, eu não vou imprimir os números pares, mas a soma vai dar diferente, ó. Então, aqui, eu não estou imprimindo os números pares, tá vendo? Só estou imprimindo os ímpares. Mas a soma deu muito maior do que antes, né? Porque eu estou somando antes de checar se ele é par ou ímpar, tá bom? Então, prestar muita atenção na ordem das coisas que a gente coloca ali dentro. Aqui. Tá, mas o print tem que vir antes, né? Depois, né? Pronto. E na indentação, né, gente? Então, de novo, a indentação sendo importante. Aqui, ó, essa distância do comando e do if é diferente, tá vendo? Tem um espaço aqui entre eles. Eu vou até mudar essa indentação para ela ficar mais visível aqui. Aqui. Para a indentação ficar mais marcada pra gente conseguir ver melhor. Então, ó, tudo que está na mesma linha está no mesmo nível hierárquico de indentação. Ou seja, tudo que está nessa linha aqui que eu desenhei vai rodar em todas as rodadas do while, certo? O continue, que é o nosso comando, ele só vai rodar quando ele entrar dentro da condição do if. Então, se essa condição do if for falsa, ele não vai fazer esse comando, porque o comando depende da estrutura do if. Tá bom? Ela está dentro da estrutura do if. Todo o resto roda sempre, tá bom? Exceto, lógico, quando ele entra aqui dentro do if, aí ele dá um continue e volta lá pra cima, ignorando tudo que tá aqui embaixo, tá bom? Ele ignora aqui. Beleza, vou rodar aqui de novo. Então, a soma de todos os ímpares até 10 é 25, tá? Alguma pergunta sobre esses dois exemplos? Então, além do while, agora a gente tem dois comandos, né? O break e o continue, tá? Então, o break aqui, que ele vai fazer a quebra do laço todo, e o continue, que tem que pula a interação atual lá pra cima de novo, mas ela continua rodando o while. Outra coisa, a gente pode também colocar o break dentro do if, né? Então, que nem a gente estava fazendo antes, né? Então, aqui, se eu colocasse o break dentro do if, ele ia até o 6 e parava, ele não volta lá pra cima. Então, essa é uma diferença muito importante. O break, ele não volta aqui pra cima, ele quebra, ele pula tudo e sai de tudo que está dentro do while. Ele vem para essa próxima linha. E o continue... ele volta aqui pra cima, né? Ele volta aqui e aí pro 8 vai valer, né? Então, aqui ele pulou o 7, mas ele voltou a imprimir depois, tá bom? Essa é a diferença dos dois. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Beleza, a gente tem um exercício aqui que é imprimir todos os números menores que 100, mas que não são múltiplos consecutivamente de 2 e 3. Então, é esse exercício, tá? Imprimir todos os números menores que 100, exceto os que são múltiplos consecutivamente ao mesmo tempo de 2 e 3, tá bom? Usando o break e o continue. Opa, aqui eu não copiei o exercício. Esse exercício aí, uns 3 minutinhos pra fazer, tá bom? Esses exercícios que a gente faz em aula, pessoal, é mais pra gente absorver o conteúdo, porque depois vai ter a lista também pra vocês terem mais tempo, fazer com calma. Mas tenta pensar como vocês fariam, mesmo que vocês não consigam digitar todos os códigos, mesmo que vocês não consigam fazer isso, tentem pensar em como vocês fariam e começar a fazer o exercício, tá? Porque depois a gente corrige aqui que envia no chat e aí já ajuda a andar pra frente no exercício. E aí vocês podem terminar mais tarde também. Boa.
Boa. Quer explicar? Pode ser. Bem, primeiro a gente inicia com n igual a 0. Aí, enquanto o n vai ser menor do que 100, o n vai ser igual a n mais 1. Aí, se o n dividido por 6 dá um resto 0, vai continuar, ou seja, vai voltar de novo lá para o while lá de cima e não vai imprimir esse n. Aí vai imprimir todos os números de 0 a 100 que não são divisíveis por 6. Boa. Muito legal. Olha lá, ó. Aqui vai ficar uma impressão grande, mas ele pulou 6, pulou 12. E ele continua até o 100, ó. Vamos ver, um número múltiplo de 6 bem grande. 66, por exemplo. Vamos ver se tá aqui. 66 não tá vendo? Não funcionou certinho. O do Kevin é bem parecido também, vou colocar aqui. Mas ó, esse é um ótimo exemplo de como as pessoas pensam diferente, inclusive, ó, para esse exercício. Ó. Esse de cima daqui é o da Vitória. E esse daqui é o do Kevin. Ó como é no detalhe que a gente vê o jeito que as pessoas pensam diferente, tá? Os dois estão muito certos, assim, estão muito igual. O nível de código, assim, tá ótimo dos dois, tá? Mas aqui o da Vitória, ela coloca a incrementação lá no começo, o Kevin coloca a incrementação lá no final. A Vitória, ela vai pular os que são múltiplos de 6, certo? Então, o que é múltiplo de 6 não imprime. O Kevin, ele só imprime o que é não múltiplo de 6. Então, é pequena a diferença, tá vendo? Então, aqui, ó, o Kevin, ele tá imprimindo o que não é múltiplo de 6, certo? Então, ele tem um if, se o número não for múltiplo de 6, ele imprime. O da Vitória é o contrário, ele pega o que é múltiplo de 6 e não imprime. Entendi? É uma pequena diferença. Mas mostra, isso tem a ver com o jeito que a gente pensa e o jeito que a gente assina o código, né? A nossa característica ali na hora de programar. Tá bom? E é muito legal ver esse tipo de diferença, tá? A saída dos dois deve ser igual. Então, a mesma coisa aqui que já tinha saído aquela hora. E aqui o Kevin também, mesma coisa, ó. Não vem o 6, não vem o 12 também, que é múltiplo. Opa, aqui em cima, né? O 18 também não, lá embaixo 66 também não, né? Aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Tá, vamos ver o do Lucas aqui, que também deve ser bem parecido. Aqui. E Lucas. Então o i começa em 0, se o i é menor do que 100, aí ele incrementa 1. Tá bem parecido com o da Vitória. Era pra estar rodando, né? Aí, rodou. Vê se você não apertou alguma coisa diferente, porque tá funcionando aqui. Aí, ó. Certinho. Eu não vou deixar ele rodado porque é muita impressão, não é muito comprido, então atrapalha na leitura. Mas todos estão funcionando certinho, tá? Beleza, gente. Esses últimos minutinhos tem uns exercícios aqui, tá? Pra vocês fazerem, ó. Tem o exercício 1, que é o que imprime a tabuada, né? O exercício 2, que ele vai perguntando números ao usuário até que o usuário digite sair. E aí, quando o usuário digita sair, ele imprime a soma de todos os números que ele já digitou. O exercício 3, ele é legal também. Tem a ver com combinatória, que vocês estão aprendendo lá em Probe, tá? Ele é um jogador da Mega Sena, que é supersticioso. Então ele quer que o primeiro número seja par, o segundo ímpar, o terceiro par, o quarto ímpar. E ele quer que você faça um programa que imprima todas as possibilidades de jogos que esse jogador pode jogar. Imprime todas. Então pode, por exemplo, começar com 2, aí depois 1, aí depois 4, aí depois 3, e assim por diante. Como pode começar com 22 aqui. Tá bom? Então esses são os exercícios, aí quem quiser ir fazendo, tirando dúvida, fiquem à vontade. Aí de novo, esse notebook vai estar lá no Google Classroom, então se vocês
pegarem para fazer depois e tiverem dúvida, tem a monitoria e pode me chamar também que a gente vê se consegue resolver, tá bom? Qual que é o seu código, Jackson? Você não tá mais com ele aí? Vamos ver aqui. Tá, 3. Ah, é porque você está imprimindo o fatorial e não o fator. O que você está acumulando o fatorial é na variável fator, né? Ela que está acumulando o fatorial. Então, se você colocar aqui fator, digitar 3, ele deveria devolver 6, né? Aí deu certo. É só printar a variável certa aqui, tá bom? Né? Nesses detalhes mesmo que mora o perigo. Você pode chamar de nomes diferentes, ajuda também. Então, por exemplo, chamar de multiplicação e aí dá uma diferenciada melhor. Tá bom? Esse aqui é o código de... Tá. Então, ó, outro jeito de pensar. Muito legal essa condição aqui, tá? Começa em 0 e vai até 100, né? Então ele está sempre incrementando e vendo se é menor que 100. Se ele for divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, ele pula. Senão ele imprime. Era pra funcionar, né? Funcionou. E, gente, vocês estão com um problema aí na hora de rodar o código, porque ele tá funcionando. A lógica tá certinha. Ô, Anthony, não vou saber te responder essa, hein? Tá bom, pessoal, então eu vou colocar esse notebook da aula de hoje com todas as anotações, todas as dicas, os exercícios que vocês resolveram. E esses 3 exercícios finais aqui vai estar lá na página do Classroom, tá? Eu já vou colocar hoje, acabando aqui a aula já coloco. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para os monitores. Lembra que tem monitoria amanhã e tem monitoria na quinta também? Então participe na monitoria, mesmo que você esteja entendendo as coisas. E se você não estiver, tem que ir, tá bom? Se estiver com dúvida em alguma coisa, tem que ir, é obrigatório. Porque essa é a aula 4 e depois de 8 aulas a gente já tem prova. Então a gente já está na metade da matéria da primeira prova, tá? Aí a aula que vem é uma coisa parecida com essa de hoje e depois a gente vai ver coisas mais específicas, tá bom? Então tentem rever a matéria passada. A lista dessa semana também vai ter coisa de tipos diferentes de variável, tá bom? E tentem rever as matérias sempre depois da aula ou um pouquinho antes da monitoria ou quando vocês estiverem fazendo a lista. Abram de novo o notebook e vejam com calma, porque às vezes tem alguma dúvida que você lendo aqui as anotações vocês conseguem retomar, tá bom? E façam esses exercícios também, que tem aqui embaixo, eles são bons, tá? Todas as aulas estão gravadas e todas as aulas que já aconteceram, né, já estão no YouTube, as 3 primeiras. Aí essa aqui eu coloco entre amanhã e quarta, tá?